Goblin Slayer, na verdade, era pra ter começado completamente diferente do que começou nessa temporada, tá ligado? Acontece que a gente pode falar que isso é até uma terceira temporada, porque o que rolou, cara, na temporada agora, comparado à novel, começou lá pro 6º volume da novel. Começou direto depois do inverno que aconteceu, e isso aí acabou causando algumas falhas, entre aspas, né? Porque não teve falha, só muitos cortes na história, principalmente de coisas que a gente não imaginava por conta de não ter visto muitas coisas antes. Mas tudo bem, acontece com outros animes também, já aconteceu com Overlord, né? Muita gente até se decepcionou por conta disso, mas calma lá, que os caras vão complementar Overlord com o filme, e Goblin Slayer também vai ser complementado, tem lá as suas características. Beleza, então a gente hoje vai ver aqui, tamo junto pra ver cada um dos pontinhos que foram cortados, e também pontos pra você entender, né? Fazer aquela explicação aí, que foram mostrados nessa temporada, mas que não foram totalmente explicados do porquê. Vem comigo que eu vou explicar tudo direitinho pra você agora, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E hoje, de volta no cenário antigo, né, galera? Acontece que aquilo ali foi um acaso só de eu precisar gravar em outro lugar. O que eu não faço, né, pra não deixar de trazer vídeo pra vocês? Faço de tudo, rapaz. Tô aqui sempre firme e forte. Eu já tive problema de internet antes, aí por isso que deu B.O. Mas acontece que eu tô de volta e eu acho que por conta de todo esse contratempo eu mereço o teu like, né, cara? Então capricha no like aí pra dar essa moral pra gente, porque, pô, fazer tudo que eu faço, meu irmão, doideira, tá? Trabalho pra caramba, deixa o seu like aí que ajuda demais o vídeo. Obrigado de coração, meu lindo, você é brabo. E agora, vamos voltar aqui pra partes que foram cortadas da segunda temporada. A gente vai ver uns pontinhos interessantes em Goblin Slayer, mas também não vou demorar muito, não vou enrolar você não. Vou começar agora direto lá no início do capítulo, porque a gente encontra o próprio Goblin Slayer no início do primeiro episódio e tudo mais, andando no meio de uma planície, num lugar mais tranquilo, cheio de plantinha e tal. Só que isso aí era de conhecimento geral, que esse lugar antigamente era o local onde a cidade natal dele ficava. Só que depois de uma pilhagem, né, de toda a passagem dos goblins e tal, a cidade foi completamente destruída. As ervas daninhas começaram a crescer no lugar daquilo ali. Porque, galera, a natureza toma as coisas de volta, tá? Se tu acha que se a gente largasse o mundo assim, a natureza não tomava de volta? Se de repente todo mundo sumisse da terra e só ficasse você, tu acha que a natureza não ia tomar de volta? Claro que tomaria, meu amigo. E enquanto ele caminhava entre os arbustos lá, ele acabou encontrando alguns vestígios de cinzas, madeira queimada, muitas outras coisas que comprovavam a existência de tudo ali, tá ligado? Talvez ele tenha até pensado, tipo, caramba, coloquei as minhas mãos nos restos mortais da minha irmã ou da minha família. Então assim, ele com certeza deve ter sentido ali um pequeno sentimento, mesmo que seja muito pouco, de tristeza, correndo pelas pontas dos dedos dele, correndo pela mente dele, pelo corpo dele, e rapidinho, pum, ele negou essa possibilidade. Foi um negócio assim, rápido. Ele pensou que se fosse esse o caso, seria impossível que o resto de qualquer pessoa pudesse durar, sei lá, 10 anos de passagem, né? Porque se tu for parar pra pensar também, cara, 10 anos ininterruptos, onde tinham elementos da natureza, animais, insetos, tudo com certeza já teria sido comido, devorado, tudo já teria acabado, né? Até os ossos das pessoas já iam ter acabado. Então, talvez o que ele simplesmente sentiu ali foi a falta da sociedade, né? Pensou em todo mundo, naquela madeira, no barro, tudo que aconteceu, e começou a se desintegrar com o tempo, né, depois de todos esses 10 anos. Então assim, não dava nem para ele ter mesmo uma garantia mínima, né, nesse setor aí, que ainda teria vestígios de pessoas tão importantes para ele ali como a irmã dele, né, nem mesmo para ele reerguer um túmulo para ela lá e tudo mais, né, sei lá, se ele desenterrasse, né, começasse a cavar no chão, ele não ia achar provavelmente ninguém. O segundo ponto aqui é que nós vemos dentro de uma guilda lá todos os aventureiros, e nessa guilda, nesse momento que aparece a guilda pra gente, a guilda tá muito mais cheia do que normalmente tá com mais agitação, muito mais atividade. Os protagonistas até reconhecem isso e sabem que tem muito mais gente dentro desse lugar. Só que a razão para isso é uma coisa que aconteceu um pouco atrás, né? Porque aquilo ali foi finalmente o fim do inverno. Tinha terminado naquela época o inverno, e nessa temporada específica as missões geralmente dão uma estagnada, porque os monstros descansam e ninguém precisa da ajuda dos aventureiros. Sabe aquela história do urso pegar comida para caramba para hibernar? É a mesma coisa que acontece com os monstros. Eles hibernam durante o inverno. Eles estão cientes disso tudo. Então no outono, meu irmão, os aventureiros já vêm firme e forte, já começa a economizar grande quantidade de dinheiro para poder resistir durante todo o inverno sem a necessidade de fazer um trabalho, porque a escassez de trabalho é muito grande. E quando chega esse horário aí, o bolso de todo mundo já está completamente vazio, passou o inverno, desgastaram o dinheiro todo, e a motivação para trabalhar é mais do que absurda, né? Porque todos eles precisam pagar as contas, meu irmão. A conta vem, ela não espera você não, tem que pagar, e é por isso que eles saem pelas ruas e tentam encontrar o que der de missão para poder pagar o pão de cada dia.
Terceira chegada aqui é quando eles chegaram lá na Guilda dos Aventureiros, principalmente o Goblin Slayer, né? Ele trouxe consigo algumas vozes, algumas opiniões, coisas que estavam principalmente opiniões divididas, né? O título do Goblin Slayer indicava que ele era um caçador de goblins e um assassino especialista nisso. Principalmente algumas vozes dos novatos que estavam lá dentro começavam a desprezar ele, afirmando como que um veterano, do jeito que ele era tão especializado só em destruir criaturas tão fracas assim. Ah, rapaz, aí que você se engana, as criaturas não são tão fracas, cara. Esses caras que acham. Só que essas opiniões, sim, elas existiam. Só que a maioria das opiniões ali, especialmente daqueles que tinham testemunhado todas as aventuras desse guerreiro, tudo que ele realizou até agora, sabiam de toda a verdade. Era só o novato que ficava de fora. Não conseguiam se livrar desses goblins perigosos, mas todo mundo realmente respeitava ele. É justamente por conta disso que acontece, né? E aquelas mortes todas, as mulheres sendo abusadas pelos goblins, justamente pelo fato do que a galera dos novatos achar que o Goblin é simplesmente um ser fraquinho ali, né? Que tu vai chegar, vai pisar em cima dele e acabou. Só que não é assim, tá ligado? Então os aventureiros de nível prata, que entendiam o significado muito bem, nunca, jamais levantariam uma única voz em desprezo pelo guerreiro, pelo Goblin Slayer, que merecidamente alcançou todos os méritos que ele tinha de ser o maior matador de goblins do mundo. Outro aqui que entramos era uma missão interessante, com praticamente todos eles quase morreram naquele dia. Como sempre, todos tinham se reunido para caçar os goblins, estavam dentro de uma dessas tocas dos goblins, né, que eles poderiam, e naquele momento ele não dava para eles incendiarem totalmente o local porque tinha prisioneiros, então todos foram no seu socorro, e restavam apenas uma garota, uma ex-barqueira que estava lá dentro, que possuía um corpo forte e graças a isso foi capaz de resistir aos ataques físicos dos goblins, mantendo a mente dela inclusive intacta, mesmo que tenha sofrido alguns ossos quebrados para poder impedir ela de escapar para um outro lugar. Quando o Goblin Slayer chegou e eliminou cerca de 120 desses malucos aí, finalmente ele conseguiu encontrar o objetivo de resgate dele e decidiu destruir o ninho de uma vez por todas dos goblins. Então ele usou o pergaminho que estava conectado diretamente com o oceano e usou a magia da terra ali do anão para criar uma chaminé até a parte mais alta para eles poderem sair para a superfície por cima. Depois disso, ele ativou o pergaminho e distribuiu vários anéis de respiração aquática para que quando a torrente lá de água viesse voando, tá ligado? Eles pudessem escapar tranquilamente. Foi uma medida necessária para ele porque tinham mais goblins do que eram capazes de enfrentar. Talvez dentro de um ninho ali ele não conseguisse lutar diretamente com todos aqueles goblins. E agora que ele tinha cumprido o objetivo principal de conseguir fugir dali e destruir o ninho todo, o próprio Goblin Slayer, incluindo todos os membros do grupo dele também, foram lançados para fora como se fosse um vulcão em erupção, só que de água. E inclusive goblins foram lançados com ele, só que muitos morreram na queda. No entanto, depois deles serem finalizados, alguns começaram a agonizar tentando lutar de alguma forma. Foi quando o Goblin Slayer tentou assassinar os goblins que sobraram ali, que foram os últimos sobreviventes, né? E aí foi quando o Goblin Slayer percebeu a importância de todos serem lançados, né? De tudo que foi lançado pelos deuses quando as pessoas ou as criaturas estavam prestes a morrer. Os deuses meio que lançavam um dado para decidir o destino dessa pessoa. E alguns tiveram sorte naquele quesito, sobrevivendo ao impacto. E no final das contas, alguns foram mandados embora ali, mortos simplesmente pelo Goblin Slayer, né? Que chegou sacando geral. Esse foi o último trabalho que eles tiveram que fazer, só que a experiência chegou tão próxima da morte que deixou todos mentalmente cansados. Quando eles concluíram essa última missão, eles estavam completamente exaustos e retornaram para a cidade, esperando ter que se mover por um longo período de tempo, mas infelizmente, para o seu infortúnio, no dia seguinte tinha mais trabalho para enfrentar. Então não adianta, os caras voaram, quase morreram na queda, mas ficaram de boa. Em quinto lugar, agora se eu não me engano, a história mais pesada que a gente já viu em Goblin Slayer. Bom, quanto que será que aquela mulher que foi resgatada no segundo episódio lá, né, no capítulo 2 de Goblin Slayer, sofreu? Aquela que ela estava sendo torturada pelos goblins quando o novato ruivo, que estava testando ali para entrar no grupo dos caçadores, interveio para poder tentar resgatar ela. Cara, a gente vai entrar um pouco a fundo na história dela, porque todo o resto é triste e melancólico e ainda tem uma mudança do que aconteceu no anime. O grupo composto por 5 pessoas mais ou menos entrou nessas ruínas. Eles estavam bem equipados, perfeitamente organizados, era um grupo até direito. Cometeram alguns erros até então, só que de acordo com os mesmos textos da novel, né, quando o Deus da Verdade planejava eliminar um grupo, não importa o que acontecesse, essas decisões seriam resolvidas e eles teriam que morrer, não importa quantas vezes esses dados fossem lançados. Então depois de resolver várias salas ali, eliminar algumas das outras, o grupo começou a entrar em outros locais e finalmente entraram numa sala onde se depararam com o Troll. Cara, esse Troll chamou a atenção principalmente dos membros do grupo, composto pelo guerreiro lagarto, uma sacerdotisa, uma guerreira e uma guarda florestal. Aproveitando essa oportunidade, a guerreira e a sacerdotisa começaram a restringir ali o ataque dele, e enquanto o guarda estava tentando dar um ataque surpresa por trás para poder desequilibrar o monstro, o Troll. Só que o erro foi que o ladrão que estava vindo por trás, ele
estava cobrindo a retaguarda e os Goblins aproveitaram esse momento em que eles estavam distraídos e estavam focando diretamente no Troll. Nessa hora, os Goblins cercaram o Troll, trancaram a porta e o momento foi decidido ali. Agora, sozinhos ali dentro, o inevitável esperava. Enquanto o mago estava lá tentando lançar a bola de fogo para destruir os Goblins, mano, os Goblins já vieram, pularam por trás da cabeça dele, quebrando a cabeça, explodindo o cérebro dele, jogando parte pra tudo que é lado, numa cena grotesca, tá ligado? O Troll gigante também imediatamente esmagou o guerreiro com o enorme porrete dele e acabou com o lagarto também. No final, ele acabou finalmente avançando pra guerreira Valkyria, que não se renderia sem lutar. Só que, segundo os textos, a luta chegou a ser muito bonita. Os Goblins repreenderam o seu guarda-costas por matar eles sem capturá-los. E finalmente o ladrão assegurou-se de quebrar a guarda do Troll uma vez que ele estivesse no chão e desmembrar ele o mais rápido possível, né, com golpes de facão e tal. Só que no final só restou uma mulher. Sem qualquer forma de resistir, os Goblins começaram a se divertir com a tortura dessa mulher. Eles inclusive utilizaram várias maneiras para torturar ela, mesmo que não ficou claro pra gente se ela foi violada ou não. A resposta parece até evidente, tá? Durante o período em que o grupo desapareceu até a chegada do Goblin Slayer, já tinham se passado 2 dias. Então, são 2 dias em que os Goblins não hesitariam em simplesmente saciar o que eles gostam de fazer constantemente. Claro que ela foi submetida a torturas que foram, assim, grotescas de uma forma repetitiva. Só que esse não era o objetivo dos Goblins. Principalmente porque, intencionalmente, eles não causaram tantos danos físicos a ela assim. Eles causaram muitos danos, mas não do jeito que a gente está imaginando. Eles só machucavam ela quando eles sentiam a presença de outros aventureiros entrando no domínio deles. Aí é que a verdadeira tortura começava. O dano que ela recebeu, cara, enquanto estava lá no cativeiro, não se limitou só a pregos nos dedos deles, como foi visto no anime, que só botaram prego. Na verdade, eles procederam diretamente para amputação, mano. Isso já é um outro nível. Eles utilizaram facas, cutelos, tudo afiado para cortar os dedos dessa mulher um por um, enquanto ela gritava com a maior força possível. Os aventureiros se aproximavam para tentar descobrir a origem, da onde estava vindo aqueles gritos, mas quando eles chegavam lá, quando por exemplo o Goblin Slayer encontrou ela estava nesse momento com a mão completamente mutilada. Ele até matou, né, os Goblins que eram responsáveis por todo esse caos aí, e pegou os dedos dessa senhora para poder carregar eles numa bolsa, porque se ela tivesse sorte, cara, eles poderiam usar uma magia de cura e tal, para poder replantar os dedos dela na mão. Só que, lógico, não é uma coisa fácil de se fazer, mas esse foi o verdadeiro destino dela. Mas no final ela teve muitos traumas, principalmente traumas mentais, que fizeram ela perder, ela não conseguia esquecer toda aquela sensação, ver todos os companheiros dela, todos mortos, o trauma gerado pelos Goblins, isso jamais é esquecido, e qualquer um que passasse por isso tudo nunca teria se esquecido disso, né? Outra dúvida então era de quem eram os restos mortais que caíram na armadilha da entrada dos Goblins, que apareceu pra gente também. Eles não eram nada mais, nada menos do que da sacerdotisa guerreira, aquela que foi esmagada pelo Troll que a gente falou. Pois é, o corpo dela parecia uma gelatina no geral quando ela tinha sido esmagada, e não tinha mais uma forma ou usos reconhecíveis, então os Goblins decidiram juntar ali o saco de ossos e deixar ele dentro da porta para cair quando alguém abrisse lá. Então eles estão utilizando o corpo daquela galera que eles mataram para colocar lá. Até porque corpo de Goblin, né, realmente não vai ter uso para nada para eles. O próximo aqui é que a gente tem que se lembrar de que em Goblin Slayer, ele não é um anime como os outros animes ou videogames no geral, nos quais você pode lançar magia como se fossem balas aí, de uma forma ilimitada. Na verdade, cara, nem mesmo existe um poder mágico específico. O que é realmente considerado de valor é uma quantidade de vezes que você pode reescrever as leis desse mundo e aplicar esses fenômenos sobrenaturais lançando feitiços. Inclusive, apenas o menino que apareceu pra gente agora, que tá fazendo o teste lá, né, no Goblin Slayer, ele foi abençoado por fazer isso uma vez por dia, e o único feitiço que ele pode usar é uma bola de fogo, que não é nada demais de qualquer forma, né? Próximo agora é a situação de emergência que eles entraram, cara. A sacerdotisa não sabia exatamente o que fazer na situação. Um dos membros do grupo estava bastante incapacitado e muito perturbado com o que estava acontecendo. Ela não prestou atenção porque a sala estava cheia de goblins, então ela não sabia se eles tinham uma rota de fuga e tal. Ela não sabia mais exatamente o que fazer nessa hora, e o medo não deixou ela pensar imediatamente. Então depois de ver o colega dela sendo torturada, ela se imaginou no lugar dela e recordou do passado, cara. A sacerdotisa viu a morte de todos os seus companheiros lá na primeira missão. Nessa hora ela ficou gelada, branco. Ela queria dar uma ordem, só que não conseguia falar, nenhuma palavra saía da boca dela. Portanto, ela teve que implorar o Goblin Slayer pela ajuda que precisava, só para abaixar a cabeça quando ele pegou o comando da parada ali. E olha só, como última curiosidade agora que a gente pode trazer, e não menos importante, estão as lágrimas do nosso querido Goblin Slayer. É uma lágrima que muita gente ficou se perguntando por quê.
Cara, isso aí foi por causa dos Goblins no geral. A irmã do menino tinha morrido nessa história, e ele entendeu também que ele tinha parte da responsabilidade porque era o único sobrevivente. O sofrimento da mulher acabou gerando um sentimento de culpa muito forte no Goblin Slayer. Por quê? Porque ele sentiu um pouco de empatia pelo menino. Afinal de contas, os dois estavam compartilhando a mesma origem, cara. A morte das suas irmãs. Ele perdeu a irmã dele também. E talvez o Goblin Slayer, ele tenha sofrido mais, porque ele viveu isso de uma forma direta. Só que isso não muda o fato de que ele compreende muito bem a frustração e o sofrimento dessa criança. Quando o menino desmaiou lá no chão por causa da embriaguez e tal, o Goblin Slayer começou a refletir sobre tudo o que tinha feito até agora e se questionou se ele acreditava que ele causou ou marcou alguma diferença em todas as batalhas que ele enfrentou até o momento. Se ele realmente começou a fazer a mudança, tá ligado? Se ele teria conseguido resgatar algumas pessoas, se ele teria sido útil de alguma forma, se teria alcançado alguma coisa. Isso tudo tava, mano, eram ideias que estavam na mente dele e passando pra lá, pra cá. Imagina tu ficar com isso na tua cabeça, não é fácil, cara. E mesmo que ele soubesse no fundo que ele tinha dado tudo que ele tinha, ele sentia que isso tudo ainda assim era um pequeno grão de areia, que não era o suficiente. Por isso ele acabou desmaiando, chorando aí sobre o seu desempenho, sobre a incapacidade de salvar ou ajudar outras pessoas que anteriormente já estavam prestes a morrer ou que já tinham morrido por conta dos Goblins. Finalizando assim por aqui mais um vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, se curtiu, capricha no like, porque mais uma vez eu vou falar, mano, eu faço muita coisa pra não deixar de trazer vídeo pra vocês. Eu amo meu público, amo todos vocês. Vocês são maravilhosos. Eu agradeço muito por estar sempre dando a força aqui no canal, sempre acompanhando. E agora a gente tá firme e forte nessa volta, hein, cara. Vamos finalizar o ano bem, com a sua inscrição aqui no canal e o seu sininho ativado, pra gente chegar nos 200 mil, mano. Tá muito perto, nunca foi tão perto assim, né, como eu sempre falo. Já estamos quase batendo ali os 181 mil, então, por 19 milzinho, cara, 19 mil não custa, eu sei que não custa pra você, compartilha com geral aí, ativa o sininho e vem com a gente, que conteúdo aqui não vai faltar, beleza? Pra você que tá curtindo o Goblin Slayer, se quiser saber mais do que vai ser cortado nos próximos episódios, ou do que foi cortado ainda mais do que a gente já falou, mais curiosidade, comenta aí também, de Goblin Slayer, que a gente traz pra você aqui, firme e forte, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração, aquele forte abraço e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!